Bem, essa é a primeira parte de nossa videoaula de prestação de serviço, especialmente voltado para assistência técnica, quem faz parte de uma RAT, de uma rede de assistência técnica. Essa introdução, nós vamos ter então uma visão geral do sistema, e nós vamos ter a oportunidade de estar interagindo também um pouquinho com o sistema, até para ver na prática como tudo funciona. Bem, uma primeira parte, uma parte um pouco conceitual, é onde nós vamos ter uma visão geral das ordens de serviço. Nós separamos as ordens de serviços e demos a elas 5 blocos distintos. Por exemplo, nós temos categoria, que pode ser própria e terceiros, tipo da OS, manutenção ou suporte, local do atendimento pode ser interno ou externo, a prioridade para atendimento pode ser baixa, média ou alta, e a modalidade de uma OS pode ser normal, garantia, cortesia ou devolução. Então, esses 5 tópicos são as características que são tratadas dentro do sistema relacionado com a ordem de serviço. Relacionado com categoria, por exemplo, próprio, é aquela ordem de serviço que é sua, a execução é sua, é um produto que você vendeu, é um cliente que te trouxe um produto que você não tem nenhum vínculo de garantia, por exemplo, com o fabricante, assim por diante. Se você tiver um vínculo com o fabricante, você prestar serviço para o fabricante, por exemplo, quem trabalha com a Bematec, vai fazer uma lacração inicial, que a Bematec é que paga. Então, essa é uma OS de terceiros, aí não é uma OS própria. Então, essa é a primeira questão do conceito aqui. Depois, tipo, manutenção e suporte. Então, tudo que é relacionado com equipamento, nós entendemos que é manutenção. Tudo que é relacionado com atendimento externo é relacionado a suporte. Por exemplo, a instalação de um TEF é um suporte. Você vai implantar ou vai fazer uma manutenção em um software, seja próprio, seja de terceiro, é um suporte. Local do atendimento já é fácil de interpretar. E prioridade você que estabelece. E modalidade é isso, né? A OS normal é aquela que vai ter recebimento de valor no final, no fechamento da OS. Seja esse valor pago pelo cliente de imediato ou paga em futuro pelo terceiro. Depois você tem outras situações, que é a garantia, a OS cortesia e a devolução. Então, essa é uma visão geral das ordens de serviço. Agora, nós temos também situações ou estágios da OS. Quando você abre uma OS de serviço, principalmente na questão do equipamento, porque esse estágio vai mudar se for suporte, aqui eu só vou demonstrar em relação a uma OS de equipamento, até porque no final a gente vai ver alguma coisa em relação à OS de suporte, os estágios. Mas você tem análise, é quando a OS é aberta, o técnico ainda está fazendo o diagnóstico, o orçamento está sendo gerado. Depois, se não foi aprovada, vai para um segundo estágio, que é aguardando a aprovação. Se já foi aprovada, vai para outro estágio, que é aguardando o início. Bem, no momento que se aguarda o início, uma vez iniciada a OS, um outro estágio, ou outros 2 estágios, ou podemos dizer até mais estágios que podem acontecer. Um deles é, a OS pode passar a guardar a peça, né? Você começou o início, mas detectou que a dificuldade, não tem a peça, pode estar em execução, quer dizer, o serviço está sendo realizado, ou pode ser que esse equipamento ele foi enviado para a manutenção externa, foi para o fabricante, ou foi para um outro laboratório que não seja de você, ou mesmo dentro da sua estrutura, se for para uma empresa num outro local, então você tem uma estrutura dentro do sistema que arremessa para a manutenção. Uma vez a OS tendo sido concluída, ela vai entrar, é óbvio, no estágio de serviço concluído. E depois, o outro estágio é a OS fechada, né? Você conclui o serviço, fecha a OS. E aí tem um outro estágio aqui que já não entra mais na questão da OS, já vai entrar na parte financeira, que aí você vai passar por recebimento, emissão de documento fiscal e assim por diante. Isso a expedição, mas isso vai ter que acontecer após a OS ser fechada. Bem, depois nós temos algumas características que são características adicionais do sistema. Aquilo que diferencia o sistema, o que facilita o nosso trabalho. Algumas das características, vamos mencionar apenas poucas características, porque o sistema tem a sua estrutura simples em determinado momento, tem também a sua complexidade, porque ele é repleto de recursos direcionados à área de RAT mesmo. Mas, só para se ter uma ideia, nós vamos fazer aqui vamos abrir o sistema, vamos dar uma olhada, e nós vamos ter uma possibilidade de ter uma visão melhor desses recursos, já até mesmo utilizando o sistema. Eu vou logar no sistema, vou colocar aqui meu login, vou acessar o sistema. Eu tenho então aqui esse módulo que é o CIMAC GRPDV, e eu vou ter então serviços, onde eu vou ter a tela inicial do sistema de serviço. Já nessa tela inicial, você vê que você tem alguns grids aqui, e você tem a possibilidade de fazer então consultas. Aqui você pode fazer consultas
relacionadas às prestações de serviço. Por exemplo, uma coisa que você pode ver. Eu quero ver os equipamentos que estão em análise. Já tem alguns estágios rápidos, né? Você apertou aqui, todos os equipamentos que estão em análise vão aparecer para você aqui. Você percebe que quando você clica, você tem algumas informações, né? Se você tiver, por exemplo, você clicou no OS, te dá qual é o equipamento que está relacionado com o SOS. Se já tiver algum serviço lançado, o serviço aparece aqui. Tá? Como o SOS está numa fase de análise, essa aqui que a gente está observando, então pode ser que o serviço não está lançado aqui. Ok? Você tem uma outra situação, que é onde você tem a análise que já foi concluída. Né? Então, no meu caso aqui, eu não tenho nenhum OS com análise concluída. Você tem OS que o serviço já foi aprovado, né? Essa aqui já foi feita a análise, e agora está esperando que o técnico então comece a trabalhar. Né? Você olha aqui, tem alguém que aprovou a OS aqui. Tá? Você tem uma outra situação de um OS que pode estar aguardando peças, e você tem um serviço que estão em execução. Quer dizer, o serviço que começou já a ser executado. Aqui, por exemplo, o serviço começou a ser executado. Você tem diversas informações aqui, você tem já, olha, informações aqui de cara. Você tem então o número do OS, o cliente, o código, você tem o atendimento interno, o tipo de, né, a categoria da OS própria, você tem o tipo, que é manutenção. Você tem aqui algumas informações, você tem, por exemplo, o equipamento, a série, a situação que está em execução, a prioridade, OS de baixa prioridade, até porque você vê pela data aqui. E você tem aqui as peças que já foram utilizadas, ou os serviços que foram prestados. Então, você tem essas informações, onde você pode fazer consultas aqui. Uma outra forma de você fazer consulta, se você quiser, você pode fazer filtro já aqui. Né? Olha, eu quero todas as OS que são próprias. Então, você vai ter já uma série de OS, aí vão aparecer diversas OS com critério você definiu, então, que são OS próprias. Você pode, por exemplo, pegar todas as OS que são de manutenção, né? Sempre vindo aqui consultando. Você pode pegar todas as OS, eu quero todas as OS que são suporte. Né? Então, você vai ter aqui uma série de OS que são suporte. Aqui te dá a quantidade de OS que está aberta no sistema. Você tem uma outra situação, onde você pode deixar aqui, todas, você fez filtro, né? O filtro ele é em escala. Né? Aqui, por exemplo, eu pedi todas as que são próprias, que são suporte. Mas se eu quiser saber, olha, todas as que são suporte, só suporte. Então, eu posso... Olha, aumentou. Por quê? Porque eu tenho próprio suporte e tenho terceiros também suporte aqui. Então, eu tenho as duas categorias aqui. Por isso que aumentou a quantidade de OS. Então, você vê que o filtro aqui é progressivo. Né? Uma outra situação que você tem é a questão de atendimento. As OS que estão dentro da tua casa, estão no laboratório, OS para atendimento externo. Também você tem estágios aqui. Que estágio que está? Qual a situação que está? Aqui é um acesso rápido. Aqui você pode fazer um filtro mais específico. Eu quero ver as OS que estão aguardando aprovação, aguardando início, execução, ou que foram enviadas, né, para a manutenção externa, ou mesmo as OS fechadas. Então, você tem toda uma situação aqui que você pode avaliar. Você pode também ver por prioridade. Eu quero ver minhas OS que são de baixa prioridade. Eu quero analisar todas que são de baixa prioridade. Baixa prioridade. Não, eu quero analisar todas que são de média prioridade. Então, você pode... eu quero analisar todas de alta prioridade. Que eu não tenho nenhuma com alta prioridade. E eu vou analisar todas as OS aqui. Outra coisa que você tem também é que você pode fazer um filtro. A partir de que data? Que pode ser que você tenha muito OS antiga aí, né, que é um serviço que o cliente não foi buscar ainda, a situação desse nível, aguardando uma peça, ou já fez uma remessa. Então, você pode fazer um filtro aqui a partir de quando isso vai acontecer. Bem, continuando aqui, a gente está fazendo uma análise de recursos, viu essa análise de pesquisa. Uma outra situação que você tem também, em relação a essa, é que você pode ter aqui não apenas um equipamento para a OS. Você pode ter, no caso aqui, você pode ter vários equipamentos para a mesma OS. Então, você pode ter, aqui eu tenho um PIMPAD, mas eu poderia ter 2, 3 PIMPAD, poderia ter outros equipamentos aqui. Quando eu clico, eu vou começar a navegar por esses equipamentos. Então, você tem uma OS onde você tem vários equipamentos para a mesma OS. Uma outra característica que você vai perceber no sistema é que, em relação ao técnico, o técnico está vinculado ao serviço, ele está vinculado no terceiro nível aqui. Ele não está vinculado à OS e nem está vinculado ao equipamento, ele está vinculado ao serviço. Por quê? Porque você pode ter, em um determinado OS, diversos técnicos trabalhando. Você pode ter uma situação em que você tem uma OS que um técnico especificamente trabalha com um tipo de atendimento. Né? Se você tiver um SF, por exemplo, tiver 2 laboratórios, um que faz a manutenção do SF, mas outro que conserta a fonte, e de repente você chegou um equipamento, a fonte está com problema e a guilhotina está com problema, então você tem 2 técnicos trabalhando, né? Trabalhando com esse equipamento ao mesmo tempo,
dentro do teu laboratório. Então, você tem a possibilidade de fazer por serviço, depois você vai calcular a comissão e assim por diante. Então, é uma situação, uma característica. Uma outra coisa que você pode fazer também, quando você abre uma OS, é que quando você abre uma OS, você tem a possibilidade de lançar a nota fiscal de remessa. O cliente mandou a nota fiscal de remessa para conserto. Então, você pode lançar a nota fiscal de remessa aqui. Pode lançar o número, série, porque aqui já vai entrar automaticamente no sistema para gerar Sintegra, o FD, o SPED, para quem é obrigado a isso, trabalha com lucro real, lucro presumido. Também, se for a nota fiscal eletrônica, já tem a regra para ela. Então, você pode lançar essas informações aqui, é uma característica. Uma outra característica que você percebeu agora, quando você está fazendo a abertura da OS, é que você tem informações de contratos aqui. Então, se você tem um sistema de gestão de contratos, e aí você está utilizando o sistema, todos os contratos que você tem, você gerencia aqui também, porque você vai dizer que essa OS está vinculada a um contrato, até para você fazer o fechamento do contrato, no final do mês, para fazer o acerto, se for um contrato com peça, um contrato sem peça. Quando você presta serviço para terceiros, aquela questão do conceito, né? Você faz uma lacração inicial. Então, no final, você tem que receber, você tem que ter o fechamento, tem que validar isso para saber se realmente está recebendo aquilo que você fez. Então, você linka a OS ao contrato. Agora, se é um atendimento que você fez, o fabricante passou um e-mail, tem o software próprio, te passou, olha, você tem que atender tal lugar, te dá o número da OS, aí você te dá a data de abertura, você tem todo esse controle aqui. É bem certo que tem umas regras de negócio em relação a informações de contrato, nós estamos apenas na parte inicial da nossa aula, nós vamos ter esse módulo de prestação de serviço dividido em 10 aulas, então você está na primeira só tendo a questão conceitual, mas depois você vai entender como isso funciona na prática. Um outro ponto também interessante que você percebe aqui é que você pode armazenar imagens também. Né? Se você perceber, você consegue armazenar imagem de documentos. Você tem duas situações no sistema. Você pode armazenar imagem de documentos, como você pode também armazenar a imagem de equipamentos. Mesmo mostrando aqui a questão da imagem de documento, quando você abre a OS, você pode linkar. Se você escaneou o documento, colocou na pastinha, tem todo um processo para você criar esse repositório, você pode linkar, então, o nome daquele documento aqui a OS para que você possa fazer uma consulta. Vê, né? O cara te mandou, você escaneou a nota de remessa dele. Então, você pode lançar aqui, depois você pode acompanhar isso. Então, é um recurso que o sistema também ele vai te oferecer. Bem, uma outra situação que você tem, eu vou pegar aqui então, até para facilitar nosso processo, eu vou dar uma olhada nas OS que estão em execução. Vamos pegar essa OS aqui. Né? Se você der um Enter ou der um clique duplo, você vai abrir a OS. Você abriu a OS aqui, essa OS que está em andamento, ela não está fechada. Se ela estiver fechada, você tem mais informações do que essas que estão na sua tela. Porque aqui, quando a OS está fechada, você também tem a opção de dar uma analisada aqui na questão financeira. Como é que essa OS foi recebida? Né? Questão do fechamento. Mas aqui vamos nos ater, a questão da introdução à apresentação, algumas questões que nós achamos que para te mostrar o sistema em si, num curto espaço de tempo, são informações relevantes. Por exemplo, uma situação, quando você abriu essa OS, já visualiza toda a situação da OS, já sabe que tipo de OS que é, você tem a informação da data que foi feita a abertura, a data que o serviço foi iniciado, então, aqueles estágios é que vão te dizer qual a situação da OS, está em execução, quer dizer, o serviço foi iniciado. Uma outra coisa, quando você dá entrada no equipamento, você já tem o controle do número de série do equipamento aqui, né? Se teve nota fiscal, vai pedir o valor que ele veio na nota, para depois no fechamento fazer a nota de devolução do equipamento, quer dizer, todo linkado. O sistema, você tem informações. Uma outra informação que você tem aqui, em acessórios adicionais, você pode cadastrar, tem a possibilidade de você colocar até 10 tipos de acessórios diferentes por equipamento. Significa assim, você tem o ECF, aí você diz assim, olha, ECF eu vou ter que, quando eu vou entrar com uma MP 2100, então eu vou pedir para acessórios adicionais, veio cabo, veio bobina, veio a fonte. Então, você pode aqui, você tem como fazer isso, tem um link no cadastro de produto que você faz isso, e você pode marcar e dizer o que foi que veio quando você abre o OS. Né? É possível você ter esse controle aí. Ok? E você tem mais informações aqui. Você já percebeu uma característica do sistema, que quando você vai clicando aqui nas abas, você tem olha, você pode vir na abertura, analisar a qualquer momento o que aconteceu aqui, e você pode perceber que você vai ter um menu dinâmico aqui. À medida que você vai clicando aqui, vão aparecendo opções diferentes, né, de acordo com aquilo que a proposta você está querendo fazer dentro do sistema. Então, se eu estou aqui na aba de equipamentos, então vem a informação relacionada com equipamento. Né? Vai aprovar essa OS?
vai concluir o serviço, que o serviço já foi iniciado, vou colocar no start e aguardar a peça, vou enviar para manutenção. E você tem o acompanhamento que está acontecendo aqui nas abas. Se eu estiver lançando, por exemplo, não faço um agendamento, se eu estiver lançando peças de serviço, eu vou poder ter a possibilidade de fazer uma série de situações aqui também. Eu posso analisar as informações, o que for acontecendo, vai se gerando então um conjunto de observações que você pode acompanhar, um histórico também de OS que já foram feitas. Esse equipamento, por exemplo, ele veio na empresa aqui, aparece todas as vezes que ele veio na empresa, o que foi que aconteceu, quem foi que consertou, o que trocou, para você ter um histórico, né? O técnico especialmente tem um histórico do que aconteceu, quem foi que fez e assim por diante. Uma outra situação em relação à garantia. A garantia era dada por serviço. Então, para cada tipo de serviço, você tem uma garantia, porque no equipamento você pode ter, na manutenção você pode ter uma fonte, você dá 90 dias de garantia e você pode ter uma cabeça de impressão que você resolve dar aí 120 dias. Então, a garantia, tem a garantia venal, porque a garantia que é do fabricante, vai cobrir tudo durante um determinado período, tudo entre aspas, é óbvio, mas você tem as garantias do seu serviço aqui, você controla por serviço, você sabe qual foi o técnico que fez, o que foi que aconteceu, o número do OS, o valor e assim por diante. E aqui você tem outro local onde você coloca as imagens do equipamento. Tá? Eu posso buscar imagem é isso, tem imagem aqui e eu posso buscar uma imagem, você pode ter várias imagens linkadas ao mesmo equipamento. Então, eu posso vir trazer uma outra imagem se eu quiser aqui também. Eu posso dar um zoom na imagem, apesar de que aqui, como a resolução de uma imagem foi muito pequena, você vê que a qualidade melhorou aqui. Mas se você tiver uma resolução maior, você pode, a tela ela amplia, até você ver detalhes, se você quiser, dando um zoom aqui. O zoom eu dei dando um clique duplo aqui sobre a imagem. Isso é default do sistema. Então, você pode ter várias imagens vinculadas ao mesmo equipamento, né? Trabalhar com notebook, por exemplo, quem conserta notebooks é importante, né, para ver como o equipamento, se houve alguma ocorrência dentro do laboratório. E você tem aqui o controle das remessas, né? Você mandou isso para manutenção, você tem a data, a nota fiscal que você mandou, transportadora, e depois o retorno disso também e observações que você pode lançar. Para você ter o controle pleno do que está acontecendo com o equipamento no laboratório, inclusive tendo possibilidade de saber onde estão os equipamentos e assim por diante. Então você tem aqui, te deu uma visão geral de alguns dos recursos do sistema. Agora, um outro detalhe também que você pode observar é que você pode, aqui, quando você está na aba você está na abinha de equipamentos, né? Aqui você pode, trabalhando com equipamento, OS de manutenção, você pode também fazer orçamentos, né? E quando você faz orçamento, você pode enviar esse orçamento por Word. O orçamento você tem um modelo padrão do sistema, que você pode utilizar ou não, aí depende do que você vai querer fazer, ou você pode criar o seu modelo no Word. Tanto que você pode ter vários modelos aqui de orçamento, você pode criar diversos modelos, pode criar aí, na verdade o limite ele é pequeno, 999 modelos diferentes que você pode criar. Você pode criar orçamento para isso, orçamento para aquilo, depende de você. Porque esse orçamento ele vai ser linkado com o Word. Você vai ter um treinamento em relação a fazer isso, né? E aí você vai ter dentro do Word, as informações que você vai linkar nesse orçamento, até para você poder ter, se você quiser imprimir num papel diferente, né, numa característica diferente, então você cria o orçamento seu aqui, né? E aí você pode criar, usar a sua criatividade para criar o formato do orçamento e lançar os dados que você vai importar do nosso sistema para dentro do Word. Aí você manda com o logotipo seu e assim por diante, né? Você pode mandar e-mail, gravar PDF. O sistema, a gente trabalha com um outro produto free, que é o PDF Creator, que você manda o PDF Creator, que é uma impressora virtual que você cria, e você pode dar caminho da forma que você quiser a essa informação. Um outro detalhe também é que o sistema ele tem uma outra integração. Quando você conclui uma OS aqui, eu posso integrar essa OS. Quando eu concluo, eu coloco aqui uma observação, serviço realizado, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, eu digo assim, manutenção, troca de cabo, eu vou colocar a informação aqui que eu quiser. Agora, um detalhe interessante é que quando eu faço isso aqui, eu posso configurar, você vê que quando eu fiz já mudou a dinâmica aqui, né? Se fosse impressora fiscal, eu estaria emitindo um ESF e assim por diante. Mas, um detalhe, mudou o estágio também, data da conclusão, né? Você tem aqui a situação do OS e assim por diante. Mas o que vai acontecer? Se você quiser, uma coisa que você pode fazer é avaliar o seguinte, se você achar importante, nós temos um
outro módulo que você vai aprender depois, está linkado com todo o sistema, que é o módulo de envio de mensagens eletrônicas automáticas. Se você quiser, você pode. No momento que você concluiu uma OS ou mudou um estágio da OS, você pode configurar para que os usuários do sistema, quer dizer, os colaboradores dentro da tua empresa, eles recebam mensagens. Vai receber mensagem lá que ele vai abrir no Outlook, ou o que ele quiser lá, né? E aí você vai mandar essa mensagem eletrônica, a pessoa vai receber, saber o que está acontecendo com aquela OS. Mas esse estágio de conclusão, ele especificamente você pode configurar para que um cliente receba um e-mail assim que você conclui a OS. Se o cliente tiver o e-mail configurado no cadastro dele, você configura o sistema e já dispara o e-mail para o cliente dizendo, olha, tua OS foi concluída. Então você tem esse recurso também dentro do sistema. Aqui, quando você consulta também, tem outra aba que são as soluções aplicadas, né? Percebeu que eu concluí ali a OS, diz o que fiz. Então, é o técnico que diz, serviço realizado, troquei o cabo, fiz isso, lavei, limpei, né? Ou não tinha nada. Então, você tem toda a informação aqui para você poder passar para o seu cliente e ter todo o controle. Tá? Então, esses são um dos recursos, são vários recursos que você tem, né? Você pode emitir quando você faz o fechamento. Quando você conclui a OS, uma coisa que acontece é que aí você vai linkar com outro módulo do nosso sistema, que é o módulo onde você vai fazer o recebimento, né? Quer dizer, quando você conclui a OS, você vai para um outro módulo, que é onde você vai fazer a emissão aqui, o recebimento, a emissão do documento fiscal. Então você está vinculado com caixa central, tá? Porque você pode ter o balcão de atendimento e você tem um caixa na sua empresa, onde você emite suas notas de venda e lá é que recebe, lá que a operação financeira é feita lá. Então você já tem um link com outros módulos dentro do sistema, porque o sistema de prestação de serviço é um sistema todo integrado. Então você tem aí algumas informações, né, que te ajudam a identificar ou até mesmo interagir com o sistema de forma tranquila. Você vê que não tem nada com grande complexidade assim, é uma questão mais de treinamento mesmo, né? Os fluxos operacionais, por exemplo, na OS de manutenção, pode-se, lá naquela telinha, você já pode cadastrar o cliente. Então, você tem o fluxo. Abre a OS, analisa, lança, dá manutenção, conclui, emite a ISF quando for SCF, né? Faz o fechamento, faz o recebimento, o faturamento. No momento que você faz o recebimento e faturamento, você já emite os boletos, você já, se for com cheque, você já lança o cheque nos cheques a receber. Se for uma questão de OS que for de terceiros, OS de contratos, você não vai passar por esse estágio, porque isso vai ser feito lá no gestão de contratos, onde faz o recebimento no final do mês. Então, você tem tudo isso, o sistema já permite, já tem esses links, a integração. Aqui também já emite a nota fiscal de devolução. Além de você emitir a nota fiscal normal de prestação de serviço ou cupom fiscal, você tem a nota fiscal de devolução do equipamento, quando ele vem com nota, né? Você recebeu com nota, lançou os dados, ou quando vem com nota você lança, porque você pode resolver fazer esse lançamento manual também. Não quero, eu tenho outra parte da empresa que vai se ocupar com isso, pega as notas de entrada, lança lá e dá saída, então aí o sistema, né, esquece que eu falei isso. Agora, se você fizer, optar por automatizar todo o processo, deu entrada na nota, vai ter que dar saída, é automático, você não precisa se preocupar muito com isso, preocupa só com a entrada, a saída é automática. Tá? E você tem outro estágio, que é a entrega e a expedição, no caso de veio para você por transportador ou pelo correio e você está devolvendo o produto. Em relação a esse suporte, já é diferente, né? O suporte é aquilo que eu falei para você, o atendimento de um TEF é um suporte, o atendimento de um software e assim por diante. Então você tem cadastro de cliente, a abertura da OS, a execução, fechamento e recebimento. Tem muitos estágios aqui que você não tem, né? Você não vai ter emissão de SF e suporte. Não vai ter o estágio de manutenção e suporte. Você vai ter só estágio mesmo. Cadastra, abre a OS, vai lá, executa a OS, até porque os próprios formulários de abertura são diferentes, com informações diferentes, fechamento e assim por diante. Então, você teve a possibilidade de perceber alguns dos recursos de uma ferramenta muito importante para a gestão do teu laboratório, que é esse módulo de prestação de serviço. À medida que você for evoluindo, são 10 videoaulas, você vai poder estar entendendo, interagindo melhor com o sistema e tendo plena garantia de que você vai conseguir operar o sistema de forma que seja bem satisfatória para você e que o resultado seja bom para a empresa como um todo.